Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e olha só a pérola de hoje que encontraram. Encontraram aquele live action dos Cavaleiros do Zodíaco. Não tô falando do filme não, tô falando daquele mais antigo que eu já comentei a respeito em um vídeo com vocês, só que agora encontraram completo. Já não bastava aquele desenho? Também quiseram fazer um live action, por que não? Você que achava que a ideia de live action dos Cavaleiros do Zodíaco era algo recente, a história não é bem assim. 5 specially chosen young warriors and your adventures are destined to be known to all on Earth. E aqui eu vou dar um resumo da ópera para vocês, para depois comentar a respeito desse piloto. Primeiramente, nós só tivemos acesso a essas pérolas graças ao trabalho da youtuber Raymona. Ela tem uma série muito legal que fala a respeito das buscas dela por mídias perdidas bem interessantes. Então tem um vídeo que é só sobre um jogo de DS das Meninas Malvadas, da tentativa de fazer uma versão americana da Sailor Moon. Tivemos também a tentativa falha de fazer um desenho dos Cavaleiros do Zodíaco e o live action, que agora finalmente encontraram completo. Tudo isso graças a ela. Um salve para a nossa querida Raymona. E você que caiu de paraquedas deve estar se perguntando, ué, mas por que eles tiveram essa ideia? Por que não simplesmente exibir o anime? Eu não sei se eu expliquei muito bem no meu vídeo anterior, mas aqui eu vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês os motivos disso. Porque sim, existe um motivo por trás. Nos Estados Unidos existia, eu não sei se ainda eles fazem muito essa prática, mas existia uma prática que era bem comum, que era o seguinte: quando eles viam que um filme fazia muito sucesso em um outro país, eles tinham a ideia de pegar esse mesmo filme e fazer uma adaptação dele aos moldes mais americanos, sabe? Geralmente isso acontecia com filmes que vinham de países com uma cultura diferente da deles. Por exemplo, o filme de terror O Chamado. Clássico filme de terror, né? A versão original desse filme é a versão japonesa. Porém, nós também contamos com uma adaptação americana dele. E quando você assiste a versão japonesa e a versão dos Estados Unidos, fica bem clara aí a diferença, né? Além disso, um dos motivos citados para essa prática é de que seria mais benéfico a comercialização desses filmes adaptados do que se eles comprassem a versão original e dublassem e colocassem à venda. Então, lá em 1975, nós temos a estreia da série Himitsu Sentai Gorenger, inaugurando assim uma nova franquia no mundo tokusatsu, o Sentai. E nessas séries existem várias características que sempre estão lá. Por exemplo, o grupo de jovens que recebem poderes, cada um tem o seu uniforme com uma cor diferente, eles lutam contra alienígenas. O que dizem é que a série era chamada só de Sentai porque não havia robô gigante a princípio. Aliás, vocês sabiam que na década de 70, sob a licença da Marvel, a Toei produziu uma versão tokusatsu do Homem-Aranha? E esse foi o primeiro seriado da Toei em que um super-herói pilotou um robô gigante. Isso porque antes, esses conceitos de herói e robô gigante meio que não se misturavam. Mas digamos que o Homem-Aranha fez com que isso acontecesse. Leopardo! E essa ideia foi levada para as seguintes séries, que também foram produzidas em parceria com a Marvel. É a partir daí que surge o termo Super Sentai. Para quem não sabe, na década de 80, a Marvel tentou trabalhar com a série Super Sentai, que no caso era a de 1979, a Battle Fever J. Eles também tentaram trabalhar com o Denshi Sentai Denziman. Em 82, o Stan Lee tentou trazer a série Super Sentai de 1981 para o mercado norte-americano. Ele tentou vender essa série para várias emissoras de televisão, falando que a série contaria com uma nova dublagem, ou eles fariam uma nova série baseada nessa, cortando os atores japoneses e trocando eles por atores dos Estados Unidos, mas ninguém se interessou. Então meio que essa ideia morreu por aí. Agora, indo mais um pouquinho para frente, mais ou menos
menos na metade da década de 80, um senhor chamado Haim Saban estava em uma viagem de negócios no Japão e ele estava no seu quarto de hotel assistindo TV como quem não queria nada, até que ele se depara com o Super Sentai. E ele percebeu que essa ideia era interessante e que seria até mesmo inovadora em outros países. Então ele retorna em 1985 com vários VHS com esse conteúdo. Em 1986, o Saban começou a trabalhar em um projeto que se chamava Bioman, onde nós tínhamos a história de 5 jovens que usavam seus poderes espaciais para combater as forças do mal, que no caso se trataria de Zeidar, que é um ser meio humano e meio robô. Ele pegou essa ideia, transformou em um piloto, ele usou cenas da Super Sentai, que era o Choudenshi Bioman, e começou a apresentar para as emissoras. Ninguém curtiu. Em 1991, mais uma vez, lá vem o Saban com mais uma ideia, com mais uma tentativa. Ele tentou trabalhar com Choujin Sentai Jetman, só que ele não queria que o público confundisse com Gatchaman, e vendo que, mais uma vez, ninguém estava se interessando pela ideia, aqui ele mesmo já desistiu sem tentar muita coisa. Em 92, mais uma vez, ele vai ao Japão, aonde ele conhece a série Super Sentai de 92, que era Kyoryu Sentai Zyuranger. E ele gostou bastante dela porque o tema era relacionado a dinossauros. Então ele reutilizou aquele piloto do Bioman que ele tinha feito, só que ele renomeou como Galaxy Rangers. Ele também usou cenas de luta do Super Sentai de 92 e começou a apresentar às emissoras dos Estados Unidos. Mais uma vez, ninguém teve interesse. Coitado, já tô ficando com dó do Saban aqui. Saban, mais uma vez, não desistiu e resolveu criar um piloto do zero. Dessa vez seria um chamado Dino Rangers e ele seria apresentado às emissoras. E digamos que, mais uma vez, muitas emissoras não se interessaram pela ideia. Mas aqui nós temos um porém, porque uma pessoa viu potencial nessa série. E essa pessoa é Margaret Loesch, acho que é assim que fala o sobrenome dela. Ela era a chefe da Fox Children's Network e pediu para o Saban que ele produzisse um episódio completo para ver qual seria a reação das crianças, né? E deu muito certo, diga-se de passagem. Teve estreia lá nos Estados Unidos no dia 28 de agosto de 93. Foi todo aquele sucesso, não só por lá, mas aqui no Brasil também. Tinha até a musiquinha dos Power Rangers, vocês lembram? Tinha tudo quanto é brinquedo, tinha fantasia, tinha item de festa de aniversário. O mais clássico eram os bonequinhos que viravam a cabeça. E a partir dessa ideia, né, vendo que o Power Rangers estava dando muito dinheiro e muito lucro, eles pensaram o seguinte: se tá dando certo, por que que com outras franquias também não daria? Então, a partir daí, nós temos aquela versão lá da Sailor Moon, né, que dispensa comentários, é um alívio saber que não deu certo. E também aquela versão bem americanizada dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu já comentei com vocês a respeito, né? Mas, antes do fracasso, eles pensavam que seria mais uma ideia inovadora e que daria muito dinheiro a todos. Power Rangers estava vendendo muito brinquedo, sabe? E isso era um dos interesses principais nessa época, vender brinquedo. O presidente da Bandai Namco America, que era o Frank Ward, começou, né, a dar uma cutucada lá no Saban, né? Ou, se bem que poderia fazer algo dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Sabe por quê, meu amigo? Porque em alguns países da Europa e na América do Sul, Cavaleiros do Zodíaco é um sucesso brutal. E isso também, né, porque o Frank, que não é nenhum idiota, viu que Power Rangers estava dando muito dinheiro com a venda de bonequinhos. E ele queria fazer algo parecido com os bonequinhos dos Cavaleiros do Zodíaco, que também, nossa, era sonho de criança ter bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco. Tem até um Porta da Esperança que resgataram aqui na internet, onde a criança pedia os bonequinhos dos Cavaleiros do Zodíaco. Só que digamos que nos Estados Unidos a coisa era diferente. Não foi igual no Brasil, sabe? Cavaleiros do Zodíaco vem com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Fique esperto!
Os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco são da Bandai! Existiam algumas restrições comerciais devido à natureza violenta de Cavaleiros do Zodíaco. Convenhamos, Cavaleiros do Zodíaco é violento. Não é algo super violento, né? Mas digamos que sim, tinham cenas de violência nele. Quem assistiu em 94 direto na íntegra sabe disso muito bem, né? Eu não sei porque em 94 eu tava mais perdida que cego em tiroteio, porque eu tinha acabado de nascer e de fato eu enxergava tudo embaçado, né? Mas quem pegou essa época sabe. Sendo assim, era muito difícil eles lançarem uma série de brinquedos destinado às crianças e algo que fosse aprovado pelos mercados de brinquedo e pelos executivos de televisão. Sendo assim, eles decidiram fazer uma adaptação live action da série. O objetivo deles com isso era vender brinquedo, apenas isso, fazer um live action que chamasse a atenção das crianças, assim como o Power Rangers chamou, para poder vender boneco. Então vamos lá, né? A empresa Renaissance Atlantic Films ficou encarregada desse piloto. Ela já havia trabalhado com outras franquias de brinquedos antes, então acharam que seria moleza, que as crianças iriam amar, que todo mundo ia gostar dessa ideia inovadora. Eles até tinham sido parceiros da Bandai Namco America para produzir os Power Rangers. E aí começamos aqui com a escolha do nome, que foi Star Storm. Eles queriam que fosse Star Ward, mas como nós já temos o Star Wars, então eles deixaram como Star Storm. E agora vamos ao plot da história. A história se passa em Los Angeles no ano de 2012, onde nós temos um personagem chamado Omnicron, que alguns acham que seria aí uma espécie de Tatsumi. With all due respect, sir, who are you? I am Omnicron, advisor to the good Princess Karina. Que começa explicando que em eras passadas, Atlântida era o centro da civilização, e aí nós tínhamos Bellatrix, que era o filho de Cronos, que tinha também uma irmã chamada Karina, que seria uma espécie de Saori Kido, que governavam o mundo. Porém, ao se irritarem com a humanidade, e como não se irritar com a humanidade? Compreensível, tenha um bom dia. Bellatrix quer punir todo mundo, só que Karina não concorda com essa ideia. E aí nós temos 5 jovenzinhos que desde que nasceram estão predestinados a lutar por Karina. Assim como no anime, né, eles tinham que salvar Saori. Eles são recrutados por Omnicron e recebem as armaduras estelares. But the armor will do more than protect you. Once energized, through it will pass to you undreamed of powers, the power of the very stars themselves. E só para contextualizar, esse é o Seiya, esse é o Shiryu, esse é o Hyoga, chame como quiser, esse é o Ikki e essa é a Shun. Sim, a ideia da Shun mulher não é algo novo. Red Giant, your power shall be known as the flames of Centaurus. Omega, glowing like the dragon's eye. Electra, your enemies will fear the chains of Electra. Ice Star, the rings of Titan shall your powers be. Born of fire. Eles vestem as suas armaduras e chegam no templo onde Karina está presa e começa aquele combate nível Power Rangers com os soldados caveiras de Bellatrix. Hurry, there isn't much time! E se no anime o Shiryu fica cego, aqui ele solta uns raios pelos olhos. Na verdade, aqui ao invés de arrancar o coração e abraçar o chão, nós temos lutinhas de raiozinhos. Sou eu, bola de fogo! Ao vencer os soldados, aparece o Claw, que seria o Câncer, mais conhecido também como o Destruidor de Mundos. Where you are. I am Claw. We've come for Karina, and you won't stop us, Claw. Brave words, young warrior. Now you will know what real power is. Me derrubaram aqui! Hurry, please! You can't imagine the horrible things he's capable of! You are mine.
Eles lutam com ele, conseguem detê-lo, pegam a Karina e aí é só sebo nas canelas. O piloto acaba assim e, bom, não teve mais nada além disso, né? Ainda bem. Quanto aos atores e atrizes que participaram dessa grande pataquada, já dizia Cid Moreira, é um grande mistério. Isso porque nós não temos informações sobre quem foram os atores e atrizes que interpretaram os personagens da série, mas eu acho que isso ainda vai vir à tona. Porém, a dona Toei não gostou nada disso. Como a listagem dos brinquedos é mantida em favor da Bandai em todo o mundo, a Toei, que detém os direitos de Cavaleiros do Zodíaco, não permitiu nenhum tipo de piloto dos Cavaleiros do Zodíaco. Ainda bem, né? Eu fico pensando aqui, não seria mais fácil já nessa época comprar o anime e fazer uns cortes igual fizeram nos anos 2000? Tá bom que não ficou uma belezura, né? Convenhamos, mas era mais fácil do que produzir esse piloto aqui. Então, com todas essas complicações, a Toei não queria que tivesse piloto nenhum, versão americanizada nenhuma. Essa ideia foi deixada de lado em 1999. Por isso mesmo que nos anos 2000, como já comentei com vocês, eles trouxeram Cavaleiros do Zodíaco para os Estados Unidos, que foi exibido na Cartoon Network, e essa distribuição aconteceu pela Dick Animation, então já era de se esperar que não ficaria tão bom assim. A dublagem ficou horrível, picotaram o anime, mudaram coisa na história que não deveria mudar. Power of the constellations, and aided by the bravest warriors in all of mythology, the battle begins. The Knights of the Zodiac, and the promise of universal peace. You must get the gold cloth back. The universe will be mine. For the Knights of the Zodiac. E até então essa ideia de piloto era desconhecida, até que em 2003 tivemos uma entrevista do Masami Kurumada para uma revista de animes francesa chamada Anime Land. E nessa entrevista o Kurumada disse o seguinte: há alguns anos um projeto de filme live action chegou ao meu escritório. Hollywood produziu um piloto de 15 minutos, mas a essência da série não foi respeitada. Os desenhos e a realização nos fizeram pensar em uma espécie de tartarugas ninja. Os nomes foram alterados e etc. O projeto foi abandonado porque não conseguiram um resultado satisfatório. Até então nós só tínhamos alguns segundinhos desse piloto, mas Raimona não nos decepcionou e conseguiu o piloto completo. Isso aqui é só um resumo para vocês, mas caso vocês queiram saber com mais detalhes, não se esqueçam de assistir o vídeo dela, é um trabalho fantástico. Se não me engano, o vídeo tem legendas em português também, então não tem desculpa, né? Bora lá dar uma força pra Ray, porque o trabalho que ela faz é incrível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, nós nos vemos na próxima. E tchau, tchau!